Então, gente, pegue um livro de vocês na página 11, não, na página 10, tá? E vamos fazer esses exercícios que tá aí. Aqui tem aquele QR Code que traz bastante explicação para vocês, né? E aí eu vou ler e vamos fazer os exercícios da página 10, da página 11 juntos e eu vou dar mais exercícios para vocês fazerem em casa. Então, você já estudou que uma frase é formada por um ou mais sintagmas e que o núcleo determina o tipo de sintagma. Para relembrar estes e outros conhecimentos, leia o texto e, a seguir, faça as atividades propostas. Lá e acolá. Nem todo mundo conhece, mas o Peru tem uma bela tradição de música negra. A mistura das raízes africanas com a música andina criou uma sonoridade única que hoje tem ramificações que vão desde as mais tradicionais até as versões dub mais modernas. Todas recomendadíssimas. 16. Compare a frase retirada do texto e sua reescrita. Então, a original diz assim: todas recomendadíssimas, que é quando a gente tem aqui no texto essa última frase colocada aqui. Na reescrita fica: todas são recomendadíssimas, tá? Então, a pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre elas? Na original, a gente não tem o verbo são, que é uma conjugação do verbo ser, e na reescrita nós temos o verbo são, que é o verbo ser conjugado no eles ou elas. Eles ou elas são, que vem do verbo ser, tá? B. A reescrita alterou o sentido da frase? Não. Ela não alterou, ela apenas colocou um verbo ali que ele está na primeira frase ele está escondido, na segunda frase ele está aparecendo, tá? Um está explícito, que é o que está aparecendo, e outro está implícito, que é o que não aparece, tá bem? C. Sabendo que a frase original é nominal e que a reescrita é verbal, explique com suas palavras a diferença entre frase nominal e frase verbal. Então, quando a gente tem uma frase nominal, é só quando eu tenho nomes, eu não tenho verbo. E frase verbal é aquela que eu só tenho, que ela inicia com verbo. Por exemplo, recomeçou um grande trabalho. Então, eu começo aí com o verbo. Recomeçou um grande trabalho. Quem recomeçou? Ele recomeçou ou ela recomeçou um grande trabalho. Mas eu não tenho aí a colocação desses dois pronomes, né? Ou a professora recomeçou um grande trabalho, o aluno recomeçou um grande trabalho. Eu não tenho aí um sintagma nominal quando falo direto recomeçou um grande trabalho. Então, nós temos frase verbal, quando ela é iniciada por verbo, e frase nominal, quando não se tem verbo, tá? As demais frases do texto são verbais ou nominais? Vamos lá em cima ver. Ó, nem todo mundo conhece, aí tem verbo, conhecer, porque ele conhece, o mundo conhece, tá? Mas o Peru tem uma bela tradição de música negra? Tem verbo, então aqui tem sintagma verbal. A mistura das raízes africanas com a música andina criou uma sonoridade única que hoje tem ramificações que vão desde as mais tradicionais até as versões mais modernas. Então eu tenho ali o verbo criou, tá? E depois eu não tenho mais verbos até o final. E aí todas recomendadíssimas são frase nominal, tá? Então a única frase nominal que a gente tem é todas recomendadíssimas. As demais a gente tem frase nominal e verbal. Tem sintagma nominal e sintagma verbal junto, tá? Vou voltar para a próxima. Sujeito. Então, uma oração é normalmente formada por dois grandes blocos de sentido. Um indica do que se fala e o outro o que se fala. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Então, uma oração, né, tá dizendo aqui que a gente vai ter sujeito, que é o sintagma nominal, e vamos ter o predicado, que é o nosso sintagma verbal, né? Que normalmente teremos esses dois numa oração, tá? Por quê? Porque a oração, ela só vai receber este nome de oração quando eu tiver um verbo, tá?
Se eu não tenho um verbo, ela deixa de ser uma oração e passa a ser apenas uma frase, tá bem? Então, todas recomendadíssimas é uma frase. Todas são recomendadíssimas, eu tenho uma oração, tá bem? Oração, eu preciso ter verbo junto, tá? Aqui embaixo diz, o sintagma que corresponde ao que se fala é considerado como predicado e o sintagma que corresponde a de quem se fala é o sujeito, tá? Então, do que se fala, de quem se fala, sujeito, tá? Do que ela tá falando, né? Às vezes a gente tá conversando e a gente perde o fio da meada, como a gente diz, então, mas do que tu tá falando mesmo? Do que tu estavas falando? Ah, eu estava falando da padaria que fechou, tá? Ou eu estava falando da padaria que abriu. Vamos tentar falar positivo, né? Da padaria que abriu. Então, aí, do que eu tava falando? Da padaria, o meu sujeito, tá? Quem é que fechou? Quem é que abriu? A padaria, tá bem? E o que se fala, o que a gente fala da padaria? O que está se falando da padaria? Que ela abriu ou que ela fechou? Lá e acolá. De novo, um trechinho aqui, vamos lá. Algumas áreas de Tianchan parecem grandes canteiros de obras. A restauração é feita meticulosamente, ou seja, feita nos mínimos detalhes. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês? Tem até aqui no livro também, uma parte. Aqui, ó. Que, olha que o trabalho que é fazer todos esses losangos, né, meus amores? Então, é um trabalho meticuloso, ou seja, os mínimos detalhes, tem que ver todos os pontinhos para fazer as coisas, tá? É feita meticulosamente, seguindo os desenhos originais, tanto nas salas, cujas paredes do losango são feitas com a mesma proporção de antigamente, como na decoração dos muros. Leia a primeira frase do texto e indique o bloco ou o sintagma que corresponde a do que se fala. Do que a gente está falando, gente? Algumas áreas de Tianchan, tá? E o que se fala dessas áreas do Tianchan? Que estão em restauração, que tem desenhos originais, né? Então, tudo isso a gente fala delas. Que há losangos nas suas paredes, que as proporções elas são iguais, né? Que há decoração nos muros. Então, tudo isso é falado do Tianchan. Então, do que se fala? De quem a gente fala? De Tianchan, né? E o que se fala? Que eles estão sendo restaurados, os muros. Quais os núcleos desses dois sintagmas? Então, o núcleo do sintagma, né, do sintagma nominal é Chan-Chan, né? E o núcleo do outro, que é o sintagma nominal, é parecem, né? Então, algumas áreas de Chan-Chan parecem grandes canteiros de obras. Então, o núcleo daqui para frente, algumas áreas de Chan-Chan, o núcleo desse daqui, ó, é Chan-Chan. E depois parecem grandes canteiros, que é o meu sintagma nominal. O meu núcleo vai a quem? O verbo. Então, é parecem, tá? Meu Deus, para baixo. O sintagma indicado no item A corresponde a do que se fala. É nominal ou é verbal? Nominal, porque sempre vai ser um substantivo. Então, é nominal. Por quê? Porque o núcleo do sintagma nominal sempre será um substantivo. Grife o sujeito das orações. Então, é de quem a gente está falando ou do quê. Por que eu falo de quem e do quê? Porque de quem eu estou falando de uma pessoa, tá? Quando eu uso de quem, de que pessoa. Agora, quando for de alguma coisa, do que, tá? A restauração é feita meticulosamente, seguindo os desenhos originais. Então, onde que eu tenho o verbo aqui? Verbo é, que vem do verbo ser. Ela é feita.
A restauração é feita. Então, do que eu estou falando? Quem é feita meticulosamente, seguindo os desenhos originais? A restauração. Então, vocês vão marcar aí a restauração como sujeito, tá? 2. As paredes de losango são feitas com a mesma proporção de antigamente. Então, eu tenho aí o verbo são, eles ou elas são, né? E quem é meu sujeito? O que está na frente do verbo. O que são feitas com a mesma proporção de antigamente? As paredes de losango, tá? As questões a seguir referem-se ao texto que está na quarta capa do livro de Zeca Camargo. Vamos ler aqui. Uma segunda volta ao mundo, mas dessa vez os 10 destinos percorridos por Zeca Camargo representam muito mais do que um belo cartão postal. Ele visitou patrimônios da humanidade estabelecidos pela Unesco. São lugares tão diferentes entre si como Kosovo, na Europa Oriental, Borobudur, na Indonésia, Sgang Gawai, no Canadá, e Chan Chan, no Peru. Os monumentos e as riquezas culturais e naturais desses patrimônios refletem a trajetória do homem ao longo dos tempos. Mas Zeca vai além e conta a história de pessoas que moram nesses lugares e, através desses relatos, consegue traçar um retrato único e emocionante de regiões tão distantes. Gente, esses nomes que eu acabei de pronunciar, não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Eu só tenho certeza que Tchan Tchan eu pronunciei certo. Agora o resto eu ainda não sei, tá bem? Então, vocês ficam de tema o exercício de número 18, 19, 20 e 21, tá? Aqui, o exercício 22 é o sinal de pontuação e o sentido do texto. Vocês veem sinais de pontuação desde o quinto ano, então vocês também façam o exercício de número 22, tá certo? Aí agora eu quero que vocês peguem aí, tá? Vou pausar aqui meu vídeo, eu quero que vocês peguem aí o livro de atividades de vocês.